Oi gente, o meu nome é Helena e vocês podem me encontrar lá no Insta ou aqui no YouTube como Mar de Maria Maker. Hoje eu vim, a convite da Fiorecer, ensinar para vocês essa caminha pet. Então vamos para a lista de materiais. Eu vou utilizar uma agulha 8mm, uma tesoura, um cadeadinho marcador como esse ou até mesmo um pedacinho do próprio fio para marcar as carreiras. Agulha e linha. Eu gosto de usar uma linha um pouquinho mais grossinha para a costura ficar bem forte. Escolhi o preto, que é exatamente a cor do meu forrinho. Para o forro eu vou utilizar um TNT preto, que é um tecido de baixo custo e que se usa geralmente para fazer forrinho de almofada. Eu comprei 2 metros de tecido e ele tem 1,40 de largura, mas vocês podem utilizar qualquer outro tecido que tenham em casa, mais ou menos dessas medidas. Eu acredito que não vá gastar tudo isso, mas por precaução é sempre melhor ter um pouquinho a mais. Aproximadamente 800 gramas de fibra siliconada. Para confeccionar a peça, eu escolhi os fios residuais da Fiorecer. Eu vou utilizá-los em 2 cores, preto e marrom. Eu trouxe aqui 4 quilos, mas não vou utilizar tudo isso. O ideal é que vocês tenham pelo menos 2,5 kg para confeccionar toda essa caminha. Eu vou utilizar o marrom para fazer as bordas da caminha e o preto para fazer a almofadinha. Eu vou utilizar também uma treninha como essa para passar as medidas exatas de cada etapa. A Fiorecer tem esse sistema push que facilita super a vida da crocheteira. Então é só puxar e começar o trabalho. Vamos nessa! Eu inicio fazendo um anel mágico e dentro desse anel mágico vamos colocar 6 pontos baixos. Fecho o meu anel mágico. Dou uma largadinha aqui para inserir o meu marcadorzinho. Pronto, a partir daqui faremos pontos centrados. Nessa próxima carreira eu vou fazer um aumento sob cada ponto de base. 2 pontinhos dentro do mesmo Vzinho. Ó, encontro aqui exatamente as 2 perninhas do meu Vzinho e insiro a agulha. Ao final dessa carreira teremos um total de 12 pontos. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, finalizei a minha segunda carreira e eu cheguei ao final com um total de 12 pontos. A partir daqui, nós vamos seguir fazendo essa sequência. Nessa próxima carreira, eu faço um aumento e um ponto, um aumento e um ponto, e ao final terei 18 pontos. Na próxima carreira, depois dessa, faremos um aumento e 2 pontos, um aumento e 2 pontos. E ao final teremos um total de 24 pontos. E nós vamos seguir fazendo essa sequência de aumentos até que a gente chegue a 10 pontos e um aumento. E nesses períodos eu vou tentar não colocar os aumentos um em cima do outro. Então eu vou fazer mais essa carreira com vocês e volto mais uma vez para mostrar como tá ficando. Inicio com um aumento. E no próximo ponto, eu faço um ponto sozinho. Eu já vou escondendo esse fiozinho que ficou sobrando. Opa! Aqui é um ponto sozinho. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Não precisa ser o ponto muito apertado. Ele já vai dar uma super estrutura na peça. Eu escolhi esse ponto centrado porque ele não fica assim tão cheio de argolinhas para que o animalzinho não fique enfiando a patinha e acabe não puxando o fiozinho. Além do que, esse ponto é lindo, fica uma trama maravilhosa e uma estética super linda também. Esse fio residual da Fiorecer que eu escolhi, ele tem elastano, então é super gostoso de trabalhar, ó.
A gente puxa, ele desliza na agulha. Ele é um fio bem grosso, então caso vocês estejam fazendo com um fio mais fininho, talvez seja necessário passarem da carreira onde vão fazer 10 pontos e um aumento. Que vai ser a carreira de número 11, né? Então finalizei, comecei com aumento, finalizei com um ponto sozinho. Agora o que eu vou fazer? Eu cheguei nessa carreira para mostrar para vocês que nas próximas carreiras nós vamos tentar não fazer o aumento em cima do aumento para não marcar o trabalho. Então, agora aqui eu inicio fazendo 2 pontos sozinhos e o aumento eu vou fazer exatamente no ponto que estava sozinho lá embaixo. Então, inicio fazendo 2 pontos sozinhos. E coloco o meu aumento bem aqui nesse meinho. Ó, e vai ficando assim. Então, eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou toda a base da minha almofadinha. Pronto, finalizei aqui a parte central da minha almofadinha, com um total de 12 carreiras. Cheguei ao ponto aqui em que eram 10 pontos e um aumento. Então, eu vou medir agora aqui para dizer para vocês direitinho, ó. De uma lateral à outra, ela ficou com 39 centímetros. Então, é mais ou menos a medida que vocês têm que ter aí também, dependendo do fio que forem usar. Como eu disse, se for um pouquinho mais fino, vão ter que fazer mais carreiras. Se for um pouquinho mais grosso, podem fazer menos carreiras. E também cuidar, às vezes o fio muito fino, ela começa a fazer aquela ondinha, aí intercala no meio uma carreirinha reta e depois volta a fazer os aumentos. A partir daqui, nós faremos 2 carreiras retas, sem aumento nenhum, que é para que a nossa almofadinha comece a dar aquela emborcadinha. Então, eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, terminei aqui as minhas 2 carreiras retas, ó. Notem que ele já deu a bauloadinha que a gente queria. Eu vou virar aqui para vocês verem, ó, como ele já fica com essa partezinha mais levantadinha, ó. Se eu apertar aqui, ele baixa, que é o que a gente queria mesmo. E a partir daqui, faremos o seguinte. Eu vou dar uma boa alargada aqui nessa argolinha. Ó, deixa um fiozinho mais ou menos desse tamanho. Corto ele, que vamos passar para a próxima cor. Vamos fazer aqui, ó, no preto, o seguinte acabamento. Eu pulo esses 2 vezinhos que tem aqui, insiro a agulha aqui na próxima argolinha, no próximo vezinho, puxo esse fio pra cá, dou uma ajustadinha e agora eu vou inserir a minha agulha aqui por trás, ó, dentro dessa argolinha que fica aqui atrás, essa aqui. O ideal é fazer com uma agulha um pouquinho mais fina, mas já que estamos aqui, vamos assim mesmo. Então, inserir aqui, ó, bem no meio do vezinho e puxo esse fiozinho lá pra dentro. Ó, eu fiz aqui a simulação daquele ponto que eu tinha lá embaixo. Ó, ficou imperceptível. Pronto. Agora, eu viro o trabalho e vamos trabalhar no avesso da peça, ó, pelo lado de cá. E já vou mudar a cor. Vamos pegar agora o marrom. Vou puxar bastante fio aqui. Pronto. Então agora nós vamos trabalhar no avesso da peça. Por quê? Porque vamos fazer aquela bordinha aqui e ela vai virar. Então, eu preciso que a parte bonita do ponto, que são os vezinhos, fiquem pra cá pra fazer isso aqui pro lado de lá. Então, vamos lá. Eu vou inserir a agulha agora. Ao invés de pegar o ponto inteiro, eu vou pegar só a argolinha de fora. Ó, essa aqui. Nós vamos trabalhar só nessas argolinhas de fora do ponto. Então, insiro a agulha e puxo aqui o meu primeiro pontinho.
Ó, vou dar uma ajustada nesse aqui. E esses 2 fiozinhos que sobraram eu vou conduzir. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Ó. Agora, novamente, eu pego na argolinha de fora para fazer o meu próximo ponto. Eu vou puxar esse fiozinho aqui pro lado de cá, para conduzir ele aqui por dentro, que vai ficar mais fácil. Pronto. Ó, agora eu vou fazer a seguinte sequência. Como eu acabei lá no meu primeiro círculo fazendo 10 pontos e um aumento, agora aqui precisamos fazer 11 pontos e um aumento. Então, vamos continuar aquela sequência. Então, eu insiro a agulha, sempre pegando pela argolinha de fora, e faremos 11 pontos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa parte aqui que a gente vai escondendo os fiozinhos fica um pouquinho mais atrapalhada, mas dá certo. 9, 10 e 11. Agora, no próximo ponto, faremos um aumento. E eu sigo essa sequência até o final da carreira. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, ó. Já fiz a minha primeira carreira de subida marrom. Ficou assim. Ele vai, ó, fechando aqui. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar um marcadorzinho aqui. Ó, vou colocar um marcadorzinho aqui. E agora não vamos mais pegar só na argolinha de fora. Vamos pegar o Vzinho do ponto, fazendo ponto centrado. Então, vamos seguir nessa sequência de aumentos. Eu fiz 11 pontos e um aumento, agora faremos 12 pontos e um aumento. Na próxima, 13 pontos e um aumento, 14 pontos e um aumento, até fazermos 15 pontos e um aumento. Então, faremos isso por mais 4 carreiras. Teremos um total de 5 carreiras de subida na cor marrom, fazendo aumentos progressivos, aumentando sempre um ponto e um aumento. Lembrando que o ideal é que os nossos aumentos não fiquem uns em cima dos outros. Então, aqui eu vou fazer mais ou menos uns 5 pontos e já coloco o meu aumento. E aqui no fim eu vou ter que acabar com 6 pontos para juntar com esses 5 aqui que eu fiz inicialmente. Então, vou fazer 3, 4, 5 e já faço o meu aumento. E aí, depois eu volto lá. 6 não, né? No caso, mais 7 pontos, porque agora vão ser 12 pontos e um aumento. Então, eu vou fazer aqui 3, 5, aqui eu já vou fazer um aumento, só para ele não ficar em cima lá do outro aumento depois. E é isso. Agora faço 12 pontos, um aumento, e assim por diante, até chegar em 15 pontos em um aumento. Vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Finalizei as minhas 5 carreiras de aumento. Terminei a última carreira fazendo 15 pontos e um aumento. Ó, notem que ele já abriu bastante. E agora faremos mais 2 carreiras retas de ponto sobre ponto.
Pronto, finalizei aqui as minhas duas carreiras retas de ponto sobre ponto, ó, tá ficando pelo lado de fora com o desenho dos Vzinhos. E agora nós faremos o seguinte, a gente precisa, essa parte marrom aqui, ela vai fazer esse efeito aqui, ó, ela vai virar e a gente vai costurar ela aqui. Então o que eu preciso? Eu preciso voltar ao mesmo número de pontos que eu tinha lá na base preta, que eram 72 pontos. A última carreira de aumentos que a gente fez aqui na base preta foram 10 pontos e um aumento. Depois fizemos as carreiras retas e finalizamos com 72 pontos. Aqui, o que a gente fez? Começamos a fazer os aumentos, seguimos a sequência de aumentos, fizemos 11 pontos e um aumento, 12, 13, 14, 15 pontos e um aumento. Então eu vou agora voltar daqui para os 15 pontos, mas ao invés de fazer aumento, eu vou fazer uma diminuição, porque eu quero que essa borda vire. Então eu vou fazer 15 pontos e uma diminuição nessa carreira, 14 pontos e uma diminuição na próxima, 13 e uma diminuição, 12 e uma diminuição e 11 e uma diminuição para voltar ao mesmo número de pontos que eu tinha na base. Eu vou fazer aqui o iniciozinho para mostrar para vocês como é que eu faço essas diminuições. Pronto, fiz aqui os meus 15 pontos iniciais, agora eu vou fazer uma diminuição da seguinte forma. Insiro a agulha bem no meio do Vzinho, puxo uma argolinha, insiro a agulha no próximo Vzinho, puxo mais uma argolinha, fiquei com 3 argolas na agulha. Agora eu vou puxar mais uma correntinha por dentro dessas 3 argolinhas e transformei 2 pontos em 1. Agora, seguiremos fazendo isso, 15 pontos e uma diminuição até o final dessa carreira. Na próxima carreira, faremos 14 pontos e uma diminuição, e assim por diante. Depois 13 pontos, uma diminuição, 12 pontos, uma diminuição, 11 pontos e uma diminuição. A gente só vai seguir com aquele mesmo cuidado, de não fazer diminuição em cima de diminuição. Então aqui, ó, na próxima são 14. Eu vou começar, digamos que com 7 pontos e vou fazer uma diminuição. Aí faço 14, uma diminuição, 14, uma diminuição, para a diminuição ficar bem aqui no meio. Aí, lá no final, sobrarão 7 pontos, para somar com aqueles 7 primeiros que eu fiz. Então, eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, finalizei aqui as minhas carreiras de diminuição, voltei a ficar com 72 pontos nessa última carreira e agora eu vou fazer mais 2 carreiras retas para dar só mais uma alturinha aqui e volto com vocês para iniciarmos a parte do recheio da nossa caminha. Agora vamos pegar o TNT e traçar exatamente a medida daquela almofadinha de baixo, da parte central da nossa caminha. Eu coloco a caminha bem em cima do TNT e com uma caneta eu risco exatamente o diâmetro da almofadinha preta. Vamos recortar 2 rodelas. Na parte externa, faremos a volta nessa parte mais gordinha. A minha trena tem apenas 1,50 m, então eu marquei aqui bem onde ficou a agulha. Vamos marcar o pedacinho que ficou faltando, mais 7 centímetros, então 1,57 m. De altura temos 21 centímetros e de largura 1,57 m. Agora eu vou cortar uma tira exatamente nessas medidas. Vamos para a costura então. Quem tiver máquina pode costurar a máquina, que é lógico que é bem mais fácil. Mas como eu não trabalho com máquina, vou costurar à mão mesmo. Eu escolhi um fio assim mais grossinho, que se usa para fazer aquele crochêzinho da vovó. Aí eu vou inserir aqui e fazer uma costura simples em toda a extensão da tira, cuidando para as laterais ficarem bem juntinhas. Vou costurar toda essa tira e transformar ela num rolinho. Vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Pronto, já terminei de costurar toda a minha tirinha e agora vamos costurar essa pontinha aqui da seguinte forma. Insiro a agulha e vou costurando toda a volta que nem eu fiz no restante.
Gente, sempre lembrando que a gente está tratando aqui de uma caminha de cachorro, então não precisa tanta perfeição. Às vezes a gente deixa de fazer um projeto porque fica se esmerando demais. Eu sou assim, uma virginiana nata, mas estou trabalhando isso dentro de mim para ver se transformo isso em mais produção e menos frescura, sem perder o controle de qualidade, é claro. Perdi aqui a minha agulha, vou voltar a costurar aqui essa pontinha. Fechei ela aqui, ó, ficou fechadinha assim mesmo. Agora eu arremato essa pontinha e vamos começar a encher nossa almofadinha. Para empurrar a fibra, eu vou usar essa agulha aqui, ó, bem largona, de tricô, para facilitar que ela vá lá para outra pontinha, né? Então eu abro a boquinha e começo a colocar a fibra lá para dentro. Essa primeira enfiadinha eu faço com a mão mesmo. Vou colocar tudo que eu consigo com a mão para depois começar a enfiar ela com a agulha. Pronto, ó, agora eu vou começar a empurrar com a agulha. Vou empurrar até o fim, só para vocês verem como é que fica lá na pontinha, ó. É super fácil de empurrar, ó, com a nossa pontinha ali fechadinha e bem gordinha a bordinha. Agora eu vou seguir colocando e volto com vocês quando essa parte estiver pronta, para iniciarmos o recheio das almofadas e depois a costura final da nossa caminha. Finalizei a nossa minhoquinha, agora vamos dar início à costura da almofadinha. Ó, eu vou fazer da mesma maneira, junto bem aqui. Se vocês tiverem aqueles prendedores de marcação de costura, é ótimo, ajuda bastante. E vou começar a fazer aquela mesma costura aqui na bordinha, deixando uma margenzinha ali. E faço isso em toda a volta, deixo um pedacinho aberto pra gente rechear. Então eu vou fazer e volto com vocês para mostrar como ficou. Terminei aqui a costura em toda a volta já. Agora eu vou virar ela para deixar essa costura para dentro e começar a rechear. Vou deixar a agulha aqui. Ó. Pronto. Já deixei a agulha aqui nessa pontinha e vamos começar a colocar a fibra aí pra dentro. Terminei a minha almofadinha, então já temos a minhoquinha pronta e a almofadinha. Agora vamos começar a costura da caminha para depois rechear as bordinhas com a minhoquinha. Agora vamos iniciar a costura. A gente vai fazer da seguinte forma: eu vou fazer pontos baixíssimos em toda a volta dessa bordinha, unindo ela com a última carreira da parte preta. Então eu cortei o meu fio, ó, eu medi aproximadamente 4 ou 5 vezes essa circunferência antes de cortar o fio, deu mais ou menos isso aqui, ó. E agora a gente vai começar essa costura então, da seguinte forma. A primeira coisa que eu fiz foi puxar esse fio lá por dentro, ó. Então eu puxei ele aqui, passei, né, a minhoquinha ficou por dentro aqui. E eu passei ele lá por trás para ele sair aqui, ó. Então ele saiu aqui desse lado. Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou inserir a agulha aqui no próximo ponto e vou inserir a agulha lá por dentro no próximo pontinho, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o próximo ponto. Então eu insiro a agulha, passo ela lá por dentro. E quando sair aqui do outro lado, a gente tem que tomar o seguinte cuidado, ó. Lembram que a gente fez
os pontos marrons nós pegamos eles nas argolinhas de fora e sobrou uma argolinha pro lado de cá. Essa argolinha que sobrou pro lado de cá, a gente vai precisar dela depois, porque a gente vai fazer o fechamento da almofadinha. Então eu preciso deixar essa argolinha livre. Quando a gente insere a agulha aqui, eu tenho que pegar por fora da argolinha e não aqui por dentro, ó. Se eu pegar aqui, a gente vai acabar costurando ela e não é o que a gente quer. Então eu pego aqui assim por fora. Inseri a agulha aqui, puxo o fio lá por dentro, não precisa tensionar muito nesse primeiro momento, ó. E faço o meu ponto baixíssimo aqui. Depois que eu cheguei com a argolinha pelo lado de cá, aí sim, eu vou puxar esse fio aqui, tensionando bastante e fazendo com que a parte marrom grude lá na parte preta. Pronto, agora é só repetir a mesma coisa. Dou uma largadinha aqui, insiro no próximo ponto e insiro no próximo ponto lá da basezinha preta, que é esse aqui. Insiro a agulha lá dentro e puxo, tomando aquele cuidado do fiozinho aqui, preto, aquela argolinha ficar sobrando. Puxo e passo lá por dentro, sem tensionar nesse primeiro momento, até porque não tem como, senão vai ficar muito difícil. E aí, depois que puxo, aí sim, a gente aperta ela. E vamos fazer isso em toda a volta da bordinha, costurando todinha ela. Eu vou seguir fazendo e volto com vocês para mostrar como ficou. Já costurei toda a bordinha. Agora eu vou puxar esse fio pro lado de cá. Vou cortar ele um pouquinho menor. E vou fazer ali um arremate, simulando o ponto baixíssimo que tinha ali. Vou aproximar aqui para vocês verem exatamente como é que eu vou fazer. Então eu vou fazer assim. Aqui tem um ponto e aqui tem outro. Eu vou pular esse ponto simulando ele. Então eu passo ele primeiro por cima. Tomei sem feição aqui, ó. Insiro a agulha nesse ponto aqui, daqui para lá. Aí eu puxo essa cordinha para lá, por cima. Só com uma mão, porque a outra tá agarrando. Isso aqui. E puxar pro lado de cá, ó. Já simulei aquela primeira perninha ali por cima. Agora eu preciso passar essa perninha aqui pra cá e enfiar ela bem no meio desse pontinho aqui. Inseri ali a agulha bem naquele buraquinho e agora vou puxar esse fiozinho para lá. E pronto, ó, ficou ali a simulação daquele pontinho. Agora eu escondo esse fiozinho lá por baixo e vamos passar para o outro lado da peça. Agora é o seguinte, gente, vamos inserir a agulha só nessa argolinha aqui de fora. E faremos a mesma sequência de pontos que a gente fez aqui, só que ao contrário. Aqui, a gente veio do centro para fora fazendo aumentos. Agora, vamos de fora para o centro fazendo diminuições nessa mesma proporção. Então, chegamos aqui, fizemos 10 pontos e um aumento, e depois 2 carreiras retas. Agora, eu vou fazer o contrário. Inicio fazendo 2 carreiras retas e depois passo para os 10 pontos e uma diminuição, 9 pontos e uma diminuição, 8 pontos e uma diminuição, até que fique um espaço suficiente para que a gente possa colocar e tirar essa almofadinha com facilidade, para que eventualmente eu possa lavar essa caminha. A borda ficou costurada e eu não tiraria ela, colocaria ela na máquina assim mesmo. Mas a almofada central, como é a parte onde o animal vai sentar e ficar por mais tempo, acho mais importante higienizar. Então vamos começar.
eu inicio inserindo a agulha naquela argolinha de fora que sobrou. Ó, deixo um fiozinho aqui sobrando, já vou escondendo ele e faço pontos baixos em toda essa carreira. Começo fazendo pontos baixos, na próxima carreira passo para o ponto centrado, são 2 carreiras retas para iniciar e depois passamos para as carreiras de diminuição. Eu vou fazer até a carreira onde ficarão 4 pontos e uma diminuição. Vou seguir fazendo e volto para mostrar para vocês como ficou. Pronto, terminei aqui a minha última carreira de diminuições e finalizei ela com uma carreira de pontos baixíssimos para dar esse acabamento aqui. Fiz aquele fechamento de ponto invisível que já ensinei antes e escondi o fiozinho. Agora vamos então rechear essa parte com a almofadinha. E esse é o resultado da parte de trás da minha caminha pet. Agora eu vou virar ela e mostrar para vocês como ficou na frente. Ela ficou com esse acabamento perfeito. A bordinha ficou bem recheada e a parte central também. Conforme o animalzinho for usando, ela vai dar uma sentada e a fibra vai se acomodando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Então, não esquece de deixar um like, botar para seguir o canal da Ferecer e da Mar de Maria Maker aqui no YouTube e lá no Instagram também. Muito obrigada e até a próxima!